Bom, gente, boa tarde. Hoje é dia 10 de junho e a gente está recebendo a professora Alida Metcalf aqui no LabRem. Eu vou ler para vocês uma apresentaçãozinha da Alida e também só comentar o modelo da apresentação. A Alida vai falar tem uma divisão em 3 partes e a gente vai fazer uns intervalos a cada parte para perguntas e tal. E menos 10 minutos de perguntas entre cada parte. Então, a Alida Metcalf é professora no Departamento de História da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, onde leciona cursos de História da América Latina para alunos de graduação e pós-graduação. Ela também é coordenadora do programa de duplo diploma que a Rice tem com a Unicamp, e que é um programa muito legal, que eu recomendo vocês conhecerem. E também foi co-criadora da plataforma Imagine Real, que ela vai mostrar um pouquinho mais hoje. O livro mais recente dela é Mapping an Atlantic World, que foi publicado em 2020, e atualmente ela tem se dedicado à história das águas no Rio de Janeiro, e acho que ela vai tocar bastante nesse assunto hoje. Então, bem-vinda, professora Alida. Estou aqui para cuidar das perguntas e tal, e desejo uma ótima apresentação. Obrigada. Agora eu preciso compartilhar minha tela, por favor. Deixa eu ver se eu, para variar, prontinho. Pode ir. Muito bem. Estão vendo minha tela, todos? Sim. Muito bem. Bom, é um grande prazer de estar aqui com vocês hoje, e eu quero agradecer o convite da Liz e do Bruno, e eu também agradeço a presença de todos vocês, e espero que essa conferência minha será útil nas suas pesquisas e nos seus interesses. Bom, como o Bruno já explicou, eu vou falar em segmentos, porque nos disseram aqui na Rice que no Zoom ninguém aguenta a professora falando todo o tempo. Então, eu vou falar em segmentos e depois vamos ter uma discussão. Bom, deixa eu começar o slideshow. Ok, então temos 3 partes da minha conferência. O primeiro vai ser sobre Imagine Rio e nosso novo aplicativo Narrativas do Rio, que Lindsay já conhece muito bem. Depois eu vou falar um pouco sobre as minhas pesquisas sobre as águas do Rio. E, finalmente, eu gostaria de compartilhar uma pesquisa que eu estou fazendo, tentando de mapear a bacia da Guanabara no século XVI. Então, essa vai ser mais ou menos a forma da minha apresentação. Espera aí, onde está? Aqui está. Pronto. Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre Imagine Rio. Como começamos, que é a plataforma, espero que alguns de vocês já conhecem, e eu vou falar um pouco também sobre os desafios que nós enfrentamos e as soluções que nós desenvolvemos. Bom, Imagine Rio começou com uma conversa entre eu sou historiadora, e o meu colega Fares Eldada, que é arquiteto. E a gente queria fazer um projeto colaborativo. Então, resolvemos fazer um projeto sobre o Rio de Janeiro, que daria ênfase na história social da cidade e a história arquitetônica da cidade. Então, os objetivos do projeto eram sempre, desde o início, de enfatizar os espaços do Rio de Janeiro e como esses espaços foram visualizados através do tempo, porque a cidade mudou bastante e é importante ter uma visão de como mudou os espaços da cidade do Rio. Então, esse objetivo a gente
tentou de fazer utilizando um mapa digital, que pode mostrar como a malha urbana mudou de ano a ano, através da história. E sempre tivemos em vista que a plataforma seria útil para o ensino, pesquisa e a contemplação da cidade e das vidas na cidade. Bom, aqui temos a versão atual do Imagine Rio. E como vocês podem ver, nós temos o nosso mapa digital que nós construímos, foi o desenvolvedor do mapa foi Access Maps, e ela é uma companhia, né, que faz esse tipo de mapeamento digital. E super importante no nosso projeto era sempre os mapas históricos que a gente vai georreferenciar em Imagine Rio. Então, aqui você vê o mapa histórico do Rio e aqui você vê o mapa georreferenciado. O que é? Quer dizer que cada ponto aqui corresponde mais ou menos ao ponto atual. Tem latitude e longitude. Então, isso é muito importante porque uma vez que o mapa histórico é georreferenciado, você pode utilizar este mapa histórico como uma fonte muito importante nas suas pesquisas. Então, essa foi a versão atual do Imagine Rio. E nessa versão também temos as vistas da cidade. Então, por exemplo, artistas que desenhavam vistas da cidade aparecem geolocalizado. Então, você veja onde estava o artista e o que ele estava desenhando. Agora, o ícone aqui é câmera, né? Mas muitas dessas imagens foram aquarelas também, ou foram desenhos, não foram sempre fotografias. E na versão nova, que vai ser lançada no mês que vem, nós vamos enfatizar mais essa iconografia no Imagine Rio. Então, na versão nova, você pode ver nosso mapa digital e também ver a iconografia e onde essa iconografia está geolocalizada. Então, cada ponto aqui corresponde a um visto feito por um artista. E uma vez que você selecione uma imagem como essa aqui do Thomas Ender, você pode ver onde estavam as coisas na cidade que ele estava pintando. Então, você pode ver o Muro de Castelo aqui e você tem uma ideia de onde está no mapa. E uma coisa muito importante na nova versão é que você vai poder utilizar o zoom para realmente ver coisas de interesse na imagem. Voltamos para trás aqui. Esse aqui é a imagem original. Mas aqui, olha aqui, você vai ver que com o zoom você pode ter mais detalhes. Então, dá uma vista para a pesquisa que nós achamos que vai ser muito útil. Bom, a gente teve muitos desafios. Primeiro, nem eu nem Fares foram treinados na GIS. Também não éramos programadores. E a gente não conhecia exatamente outra plataforma que era semelhante. Mas, de qualquer jeito, começamos. E começamos com uma aula. A gente resolveu de dar um curso para os alunos de graduação na Rice University, que era sobre a história social e arquitetônica da cidade do Rio. E com esse primeiro curso, a gente foi explorando e pensando e experimentando de como podemos avançar nessa ideia que a gente tinha de uma plataforma digital que ligava a iconografia histórica, os mapas históricos e os planos urbanos históricos.
E aproveitamos do interesse dos alunos, que realmente nos deu muito apoio, e também recebemos apoio da nossa universidade. E tivemos bastante sorte. Nesse tempo, Ciências Sem Fronteiras estava em vigor no Brasil, e a gente recebeu alguns alunos do Brasil que queriam trabalhar no Imagine Rio. Também recebemos uma bolsa para iniciar o projeto. E descobrimos Access Maps, que desenvolveu a cartografia que está atrás de Imagine Rio. E numa conferência que a gente deu no Rio, a gente conheceu Bruno Bucalon. Ele estava na plateia e estávamos apresentando o Imagine Rio. E depois ele conversou com a gente e já tinha a ideia que temos que colaborar com o Instituto Moreira Salles, que tem sido uma colaboração fantástica para Imagine Rio. E conseguimos uma bolsa do Getty Foundation de Los Angeles e estamos ajudando fotos da coleção do Instituto Moreira Salles, e também essa colaboração iniciou a decisão de mudar para uma nova versão do Imagine Rio, que vai ser lançado no mês que vem. Bom, sempre há problemas, qualquer projeto como esse tem problemas, mas a gente, cada vez, não sei como, mas conseguimos responder aos problemas que enfrentamos e queremos também responder mais aos interesses dos usuários. Bom, eu encontrei um problema que eu sei que a Liz e o José já têm, que é o problema de publicação. Onde é que eu vou poder publicar minhas pesquisas sobre água no rio? Porque essas publicações têm que ser visuais. Muita da pesquisa fica feita através dos mapas, utilizando imagens. Mas as revistas tradicionais geralmente não gostam de imagens, ou se tem imagem, tem que ser em branco e preto. Então, essas revistas tradicionais não oferecem caminhos viáveis para o tipo de pesquisa que é baseado em mapas históricos, espaços históricos, em plataforma digital, como Imagine Rio. E eu descobri o Esri Story Maps, que vocês acho que vocês já viram o primeiro que eu fiz, que era sobre o aqueduto da Carioca. Então, Esri é a companhia que faz o software do ArcGIS. Então, eles desenvolveram essa plataforma onde você pode fazer um story map. E também achamos esse Cambridge Core, que é uma maneira de poder publicar em revista acadêmica que pode incluir imagens, mas tem problemas porque é só PDF e não tem bastante circulação no Brasil. Bom, então eu resolvi publicar em revistas acadêmicas online, e essa revista Perimetron foi muito útil porque era uma revista ligada a um grupo de interessados na cartografia histórica e mapeamento de bens culturais. Então, eles têm uma revista e eles podem publicar imagens em cores. Então, esse aqui é um artigo que eu fiz com um aluno de pós-graduação na Rice University sobre o aqueduto da Maracanã, aqui. E esse aqui é outro mapa, talvez é o mesmo artigo, mostrando o aqueduto do Maracanã e o aqueduto da Carioca. Agora, os Esri Story Maps, como aquele que eu fiz em busca do aqueduto da Carioca, deixa que você pode utilizar o mapa histórico, você pode escrever seu texto, e você pode também ter uma mapa digital da Baía da Guanabara e da cidade do Rio atual.
E eu fiz várias tentativas de interessar outros historiadores em fazer os story maps. E eu fiz um com Mary Karash, grande historiadora da história do Rio, e outra com Sandra Lauderdale Graham, que é sobre Enriqueta, que era uma quitandeira na cidade do Rio no século XIX. E depois eu passo os links para vocês. E aqui tem o artigo que acho que vocês tinham chance de ler, é sobre a Carioca, o aqueduto da Carioca e o abastecimento de água no Rio de Janeiro. Então, isso aparece em Cambridge Core, que deixa que as imagens podem aparecer, mas esse Cambridge Core fica atrás de uma cerca, e por isso que poucas pessoas no Brasil podem achar, e por esse motivo a gente pediu fundos do nosso decano para que essa publicação seria open access. Então, qualquer pessoa no mundo pode abrir esse artigo e ler sem pagar nada. Bom, tudo isso resolveu para mim na ideia de que nós temos que fazer nossa plataforma para que qualquer usuário do Imagine Rio pode fazer sua própria narrativa. E essa é a ideia do Narrativas do Rio. E nas Narrativas do Rio, você pode escrever seu texto, você pode selecionar suas imagens, você pode fazer umas anotações no mapa, você pode utilizar os mapas históricos já georreferenciados, e você tem acesso às camadas GIS do Imagine Rio. Então, esse aqui é o caminho do Aqueduto da Carioca, que é uma camada no GIS de Imagine Rio. Mas aqui você tem acesso e você pode escrever seu texto ao mesmo tempo. Também você pode levantar imagens em resolução, alta resolução, e ver os detalhes. Esse foi o primeiro chafariz no Largo do Carmo, hoje Praça 15, e que tem muitas poucas vistas dessa chafariz, mas aqui é um. Bom, terminou a primeira parte da minha conferência, agora temos tempo para a discussão. Muito boa a apresentação da professora. E aí eu vou começar pelo final. Esse já é o chafariz do mestre Valentim? Não, antes. Não. Antes. É antes. Uhum. Esse chafariz veio de Lisboa, era de marfim, cada pedra foi cortada perto de Lisboa e mandado no navio, e foi instalado na praça principal, né? Largo do Paço, né? Mais ou menos em 1750. Mas seria na mesma posição onde está o do Não. mestre Valentim? Não. Também não. Mudou. O mestre Valentim ficou na beira do mar. Esse Isso. foi no centro da praça. Ah, tá. Boa questão. Pedro? Professora, fiquei muito impressionado com o material, assim, realmente é incrível. Eu morei 6 anos no centro da cidade, bem próximo aos arcos que a gente chama hoje em dia de Arcos da Lapa, né? Uhum. E na rua Riachuelo tem um antigo chafariz também, que infelizmente ele está super mal cuidado, assim, sabe, pichado. Quem passa ali, assim, se você não souber que ele existe, muitas pessoas passam direto, assim, sabe? Por ele, e ele é antes da independência, do anterior à independência. E me chamou muita atenção as imagens, enfim, todo o trabalho, eu fiquei pessoalmente, sabe, muito tocado. E aí, professora, minha pergunta é sobre as unidades de medida. Como é que vocês georreferenciaram mapas que foram produzidos com outras unidades de medida, com outro posicionamento, enfim, né, com uma métrica bastante diferente?
Como Sim. é que isso foi feito? Bom, para georreferenciar, você está ligando um ponto no mapa histórico a um ponto de geografia atual. Então, a maneira que a gente usou, geralmente, foi o cruzamento de ruas. Então, você tem uma intersecção de ruas. Então, a gente colocou o ponto no mapa histórico onde as ruas cruzaram e depois a gente localizou na geografia atual. Então, o meu ponto favorito era no Campo de Santana, porque tem um lugar onde sai uma rua de forma que não é um pouco, como se diz, no diagonal. E sempre está no mapa histórico e ainda existe hoje em dia. Então, você vai colocando os pontos que você conhece e que você acha que são fiéis. E o que acontece é que o mapa histórico ele vai assim um pouco. Não fica como o papel original, fica um pouco mais assim, mas dá para você interpretá-lo. Isso é o mais importante. Não é uma ciência exata, é uma coisa que você faz com intuição. Outra boa pergunta. Lise. Alita, você sabe quanto tempo que eu sou admirador desse trabalho, mas esse é o ponto. Eu conheço muita gente que usa o Imagine Real em aulas, em palestras, para suas próprias pesquisas. Mas além dos projetos que você fez com a Sandra e com a Mary. A Mary. Oi? Mary. A Mary. Você tem ideia de outros historiadores que tenham feito essa luta que você faz para a inclusão dessas imagens especificamente em publicações? Em outras palavras, você tem uma ideia do impacto em termos de historiografia que o Imagine Real tem tido nesses anos? Não. Infelizmente, não. Você não consegue ver por número de citações no Google, ou as pessoas simplesmente não citam o Imagine Real porque não consideram uma fonte? Sim, isso é ligado ao problema de publicação, porque também tem esse problema de citação, como citar Imagine Real. E como na segunda parte, eu vou mostrar o meu trabalho atrás de Imagine Real. Então, Imagine Real é a forma pública, mas atrás de Imagine Real, que vocês estão vendo, tem a plataforma GIS, que também oferece oportunidades de fazer mapas e de fazer pesquisas. Mas a minha experiência com os Story Maps, com Sandra, com Mary, eu fiquei fazendo tudo, porque não era fácil trabalhar nessa plataforma do Esri. Para quem não é cartógrafo, é muito difícil. Então, essa é a ideia atrás da plataforma de Narrativas do Rio, de criar uma coisa que seria muito mais fácil para o usuário normal do Imagine Real e de ter acesso às camadas que nós temos. Então, eu espero que isso daria mais oportunidades para as pessoas publicaram suas pesquisas e suas reflexões sobre o Rio. Obrigada. Maravilha, gente. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente pode ir para a segunda parte. Patrícia. Oi, muito obrigada pela apresentação. Eu conheci o site numa aula de América Colonial e achei muito legal assim, na graduação, e fiquei depois um tempo mexendo e fuçando.
E a minha pergunta é mais assim no sentido de qual é a sistemática, se existe, né, de atualização e alimentação da plataforma. Se eu, por exemplo, estivesse desenvolvendo uma pesquisa e me deparasse com um arquivo, com mapas e tudo mais que ainda não estão contemplados pela plataforma, existe uma ferramenta, existe uma forma de contato para que elas pudessem ser incorporadas? Ainda não, mas isso aqui é uma coisa que a gente quer desenvolver, porque os dados que estão no Imagine Real agora são os dados que a gente encontrou. Eu fiz muitas pesquisas no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, outras bibliotecas mundiais, e daí a gente encontrou os mapas históricos. A iconografia já era muito bem estudado. Tem um trabalho de Gilberto Ferez, e os viajantes são muito conhecidos. Então, essa parte iconográfica ficou mais conhecido. E o Instituto Moreira Salles, por exemplo, já tem feito muitas pesquisas sobre iconografia e fotografia. O que está faltando e que a gente não realmente resolveu como é de alimentar a plataforma com os dados de pesquisas de outras pessoas. Eu vou, no terceiro parte da minha fala hoje, eu vou falar sobre dados que não estão no Imagine Real, mas que eu acho que são precisos, e eu espero que vocês possam ajudar também. Mas boa pergunta. Estamos tentando de pensar em como fazer isso. Entendi, obrigada. Vou só complementar que para a Patrícia, que junto com essa nova versão a gente vai lançar um fórum também, que eu vou mandar o link aqui no chat, mas a ideia é que, mesmo que a gente não tenha uma ferramenta para coletar dados, a gente consiga identificar trabalhos e informações que possam ser integradas. Então, nesse fórum tem uma seção de sugestões. Se você tiver uma pesquisa sua ou uma fonte que você acha que pode ser georreferenciada, você pode postar lá e a gente vê quais são os caminhos possíveis, né? Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas pesquisas sobre água no rio, para que vocês possam entender mais, não são os resultados exatamente, mas a metodologia que eu estou utilizando. E essa metodologia tem ênfase no visual, tanto no mapa histórico quanto imagens históricas, e tem sempre essencial a geografia, né, atual e do passado. Bom, a história de água no Rio de Janeiro é muito interessante, é uma janela de melhor entender a vida no passado. E temos modos de abastecimento de água que caracterizam as épocas históricas. Então, temos a época colonial, onde a água era trazida do aqueduto aos chafarizes públicos, mas tinha bastante necessidade de carregadores de água, que na maioria eram forçados. Então, sempre houve essa desigualdade no abastecimento de água na cidade do Rio. Depois eu quero falar um pouco sobre a primeira metade do século XIX, quando as coisas começaram a mudar um pouco, mas não muito, e depois para a segunda metade do século XIX, onde as coisas começaram a mudar mais claramente. Bom, aqui, para entender como a cidade foi abastecida de água durante a época colonial, temos que estudar o aqueduto da Carioca, que é conhecido hoje somente pelo pedaço que é os Arcos da Lapa. Mas o aqueduto era bem mais comprida e ia até quase ao base onde as pessoas começaram a acender o Corcovado. Então, os Arcos da Lapa
estão aqui. Mas o aqueduto era bem mais longo e até estendia mais fora do mapa. E tinha essas chafarizes coloniais que a gente conhece. E esse mapa aqui é um exemplo do mapa histórico georreferenciados. Essas aqui são as ruas da época tiradas do nosso database do GIS, né? E coisa muito interessante é quando o aqueduto da Carioca primeiramente chegou no Largo da Carioca aqui, isso era na década de 1720, bem antes dos Arcos da Lapa. Houve uma inundação enorme, porque essa trazia água do Rio Carioca e era muito mais água do que era preciso. Então, eles tiveram que construir essa vala, que hoje Rua Uruguaiana, para levar o excesso até a praia, que temos praia. Então, hoje em dia, você pode andar nessa rua, e nessa rua também, que era onde o excesso da água entrou na Bahia. Então, como eu já falei, a infraestrutura de água no Rio sempre necessitava do trabalho forçado. Aqui temos os carregadores de água, alguns eram prisioneiros, outros eram escravos. Esse homem aqui é um prisioneiro e também tem esse trabalho de levar essa carroça de água na cidade. E aqui é outro mapa que mostra o segundo aqueduto, o aqueduto da Maracanã, que levava água para o Campo de Santana. Eu vi um grande chafariz aqui, que era conhecido como um chafariz das lavadeiras, porque tinha até 1.000, talvez 2.000 lavadeiras lavando roupa no Campo de Santana. E outra coisa interessante, quando você começa a mapear os chafarizes, é que você percebe que essa parte da cidade era bem mais abastecida de água do que essa parte da cidade. E essas partes aqui quase não tinham acesso à água. Então, esse trabalho diário de levar água era parte da vida colonial da cidade e estendia também no século XIX. Aqui eu encontrei fontes sobre o fluxo de água. E aqui vocês podem ver os diferentes chafarizes na cidade em 1838 e quantos bares de água. O baris era aquela coisa enorme que era enchido, que era filled with water. Eles encheram de água e levaram em cima da cabeça, né? Então, eu fiz uma conversão para litros e você pode ver que a fonte com mais água era a fonte da Carioca. Depois, o chafariz do Mestre Valentim, que é esse aqui. Esse é o segundo chafariz no Lago de Passo, que era bem na beira-mar. E depois chafariz do Campo de Santana. E os outros tinham um fluxo de água bem menor. Depois começamos a tentar compreender como esse fornecimento de água impactava a vida das pessoas na cidade. Podemos ver que algumas freguesias receberam muito água e outras nada. A freguesia de Santa Rita não tinha chafariz, não recebia água. E essa ideia de cidades com chafarizes não era só o Rio. Muitas cidades eram assim, mas, em geral, tinham mais fontes públicas nas cidades históricas
E o que é diferente do Rio é essa desigualdade de que umas partes da cidade quase não receberam água e outras partes, como a freguesia de São José, se receberam muita mais água. Bom, a outra coisa que você começa a ver são os empresários de água que tinham carroças. E eu encontrei no arquivo da cidade do Rio que tinham uns registros de carroças de água e os proprietários dos carroças de água e quantas tinham em cada freguesia. Então, a Câmara Municipal exigia que quem queria vender água tinha que ter uma licença. Então, nós vemos que na freguesia de Santa Rita, onde não tinha fonte ou chafariz público, existiam 11 proprietários de carroças de água que trabalhavam nessa freguesia, que tiraram licença para levar água. Então, essa parte aqui é um selo que eles eram obrigados a colocar na sua carroça, mostrando que tinham pagado o imposto à Câmara Municipal. Bom, aqui temos as freguesias de novo, e como vocês podem ver, algumas freguesias tinham mais acesso à água do que a pobre freguesia de Santa Rita aqui. E essa freguesia grande de Santana também somente tinha essa chafariz no campo de Santana. Também iniciou na época colonial, mas mais intensivamente no século XIX, era os requerimentos para penas e anéis de água. E essas eram petições, né, que instituições ou indivíduos fizeram para tirar água diretamente do aqueduto. E o primeiro que eu encontrei era do Convento do Carmo, lá na praça principal da cidade. E quando os canos estavam sendo construídos para levar água da chafariz da Carioca para o chafariz no Largo do Passo, o primeiro, e depois o segundo para o chafariz do Mestre Valentim, o encanamento passava nos terrenos do Convento do Carmo. Então, eles pediram licença para tirar água do aqueduto para seu uso no convento. E foi doada. Então, eles tinham um encanamento próprio só para o pessoal do convento. E no século XIX, eu já tenho encontrado muitas petições de instituições, de indivíduos que também queria fazer seu encanamento particular para a sua residência. No início eram os que moravam fora da cidade, mas perto de onde passava o aqueduto. Mas depois, dentro da cidade, tem essas petições pedindo a licença para escavar a rua, de fazer um tipo de ligação ao aqueduto para levar água para a sua residência. Então, essa é uma maneira de do it yourself, né, para conseguir água para a sua própria residência, ou fábrica, ou instituição. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre como utilizar os mapas históricos. Aqui temos um mapa muito interessante que, como vocês já podem ver, foi um pouco danificado, né? E eu acho que está faltando alguns pedaços, né? Pode ver aqui que não está exatamente correto, mas é uma planta para encanamentos no centro da cidade. E então essa mapa
eu georreferenciei 2 vezes para colocá-lo em Imagine Real. Então, essa parte do mapa foi georreferenciado para o centro, e essa parte do mapa foi georreferenciado para a periferia. E o que foi interessante é que mostra claramente os aquedutos, né? E a malha urbana do centro da cidade. Mas se você olha bem no mapa, você pode ver aqui, esse aqui é o Campo de Santana. Aqui é um dos meus pontos favoritos para georreferenciar. Esse cruzamento de ruas aqui, você acha em todos os mapas e você acha hoje em dia no Google Maps. Mas o que esse mapa está mostrando é as águas chegando do aqueduto do Maracanã, da Maracanã. Aqui é o chafariz do Campo de Santana, e aqui são os encanamentos, né, em azul, que estão acompanhando as ruas da cidade, né? E esse era um plano para levar água para essa parte da cidade. Então, eu achei esse mapa fantástico, pelo valor histórico que nos dá. Agora, a gente não sabe que foi construído, mas é um plano. Então, dá uma ideia de como as pessoas estavam pensando de levar mais água no centro da cidade. E no GIS, eu mapeei todas essas encanamentos projetadas e eu guardei no GIS. Então, eu posso, a qualquer hora, consultar e saber que isso foi, na metade do século XIX, um projeto para abastecer água no centro da cidade. Aqui temos, utilizando Imagine Rio, podemos ver essa camada aqui que mostra os contornos, né, e as montanhas, né? E aqui nosso mapa, outro mapa da cidade, mas com as minhas linhas já visíveis, né, para realmente tentar de compreender esse problema de abastecimento. Bom, então, da colônia ao império, falando de abastecimento de água, houve continuidades, né? A água sempre vinha da floresta da Tijuca. A qualidade da água nessa época era fantástica, bem melhor do que as cidades na Europa. Mas o problema era que o sistema precisava de trabalhadores forçados, precisava da escravaria, em termos claros, que só tinha boa água, mas precisava de uma estrutura social desigual para abastecer a cidade. E aqueles que estão recebendo penas e anéis de água são também os que podem pagar. Então, temos ainda esse sistema desigual no abastecimento de água. Em termos de mudanças, podemos ver que durante o século XIX, mais água está entrando na cidade. O aqueduto da Maracanã levava muito mais água para a cidade. Então, a distribuição de água melhorou. Mas também houve uma redução um pouco no força no trabalho forçado, né? Mas sempre tinha essa necessidade que até as águas chegaram a cada residência, tinha essa necessidade de carregar água, e água é muito pesado, do chafariz até as residências. Bom, vamos parar um pouco para as suas perguntas. Obrigada.
Professor Pádua. Bom, muitíssimo interessante todo o trabalho, né? E também um instrumento extraordinário para ensino, mas também para pesquisa, né? E eu fiquei pensando, dois pontos que eu queria te perguntar. Você falou na desigualdade em relação ao acesso da água, quem tinha escravaria para trazer a água, né? E também quem podia pagar para fazer anéis. Mas depois você aparece assim uma melhor distribuição através dos encanamentos no século XIX. Mas aí também era pago, né? Companhias, não tem uma desigualdade nova aí nessa questão? Quer dizer, quem podia pagar os encanamentos, essas companhias que vão se formando, inglesas em geral, né? Como era o sistema de pagamento? Era um pagamento pelo serviço, eu imagino, né? Então, deviam ser as casas mais ricas. Ou não era assim? Ou tinha a ver mais com a geografia, com a facilidade de fazer os encanamentos, né? Bom, essa é uma pergunta muito boa e eu não tenho resposta, porque eu achei esse mapa de 1848 que tem o projeto de encanamento, né? Depois temos o mapa do Goto, que é muito famoso, de 1860, mais ou menos. Mas o mapa do Goto era mapa de esgotos sanitárias. Mas o mapa de Goto era baseado na ideia que as casas já tinham água, porque o esgoto sanitário que eles estavam fazendo era de levar, né, com água, como hoje em dia. Antigamente, não. No Rio, era também trabalho forçado de levar todo dia, né, o excremento humano para as praias, né? E também foi trabalho doméstico de escravos. Mas você tem razão. Eu ainda não encontrei documentação, mas eu acho que essa desigualdade continua, porque para receber água e para ter esse serviço, também eu acho que foi pago, mas eu não encontrei ainda as fontes para mostrar isso. Eu não vi visualmente, mas alguns artigos que começam a ser escritos são companhias privadas que ganham concessão, né? Sim. Certamente você tem que pagar, não é público, como era... eu até li recentemente que em São Paulo, à medida que essas companhias cresceram, eles foram destruindo os chafarizes. Uhum. E de uma forma ou de outra era grátis, né? Era uma água gratuita que o Estado provia. Eu acho esse ponto interessante, né? Sobre uma certa privatização, né? Sim. Bom, se eu puder entrar ali, eu teria que ver onde que eu achei essas fontes, Álida. Mas tem uma discussão sobre essa questão da água privilegiada, tem uma discussão com o Dom Pedro II. É necessário um esforço de convencimento de Dom Pedro II sobre os encanamentos, as águas não mais dos chafarizes, porque ele considera que oferecer água aos cidadãos é uma das obrigações do Estado. Então, há um convencimento específico. Eu tinha que achar onde que eu encontrei essa documentação, porque foi uma das coisas que eu li para a tese e depois acabou não entrando. Mas a questão da água não é simplesmente privado e público, é saber qual é o dever do Estado e qual é a missão do Estado. É uma discussão grande sobre recursos e acesso a recursos. Agora, o Bruno não está aqui hoje, o Bruno Capilé, mas há uns 8 anos atrás, quando ele estava começando o doutorado, nós fomos até a SEDAI, ali na Praça Mauá, e eles têm aqueles mapas grandes, eu não sei se você chegou aqui, nós fotografamos, eu tenho que saber onde é que estão também, dos planos de 73, 75 da City Improvements, que são da localização dos encanamentos. E eu não sei se são privados,
porque é um contrato, uma concessão feita pelo Estado. É um contrato direto do Estado com a City Improvements. Então, a minha intuição diria que é uma questão de definir quais são os espaços valiosos da cidade, né, da gente de bem, né, e que o desenho encomendado para City Improvements seja feito daquelas áreas. Depois, a exploração, eu não sei se há uma necessidade de pagamento desse pessoal depois de algum tipo de taxa, é outra coisa. Mas onde colocar a canalização, eu acho que não é pago pelos privados, eu acho que é pago pelo público. Pode ser. De qualquer maneira, o que eu já li em alguns artigos é uma concessão de um serviço público, mas que se torna pago de acordo com o uso, né? A City não era o Estado que pagava a City Improvements. A City Improvements... Sim, você deve estar certo sobre o uso da água. O que eu estou dizendo é que e aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é a infraestrutura, certo. E eu acho que essa é paga pelo Estado, e a outra coisa é o uso do recurso, que aí eu não sei como é que exatamente era feito, né? Porque e eu acho que nesse caso do uso do recurso estão dois elementos diferentes. Se quem recebe agora pelos canos vai pagar, mas principalmente que na medida que os chafarizes e as fontes são retiradas, você tira a gratuidade de uma população grande que lavava roupa, que bebia água e que tudo mais. Então, não é nem tanto o pagamento a mais daqueles que podem, que vão receber, mas uma retirada de um processo, de um direito a quem tinha. Eu não sei, Anita, o que você acha? Bom, eu acho que... Bom, eu quero dizer primeiro que os chafarizes sempre são tipo de construção que vai desaparecendo, né? Porque uma vez que você não dá a manutenção, eles quebram. E alguns são já reconstruídos, né? Mas, em geral, os chafarizes do Rio são todos mortos. Acho que não sei quais ainda estão vivos. Mas eu não... eu sou vulnerável no meu metodologia, porque eu estou completamente ao contrário do que como eu comecei como historiadora. Não estou lendo todos os textos, estou lendo as imagens, os mapas, sabe? Então, dá uma nova ideia das coisas, mas eu acho que eu preciso ler mais esse tipo de reportagens que eles fizeram, especialmente durante o século XIX, para realmente entender melhor os projetos que eles queriam fazer. Mas, em geral, a Câmara Municipal tinha responsabilidade pelos chafarizes. O aqueduto da Carioca foi pagado pela coroa, né, em Lisboa, mas utilizando impostos sobre vinho e outras coisas. Mas a Câmara Municipal sempre tinha essa ideia que tinha que tomar conta das águas. Mas os grandes projetos eram feitos pelo imperador. O que eu vou mostrar depois de Tinguá era um projeto enorme que foi feito bem no final do Império. Então, eu acho que eu preciso de mais pesquisa para saber qual era a parte pública e qual era a parte particular. Mas eu acho até interessante como metodologia você primeiro ter entrado só nas imagens e talvez agora ler a literatura com uma outra perspectiva, né? Sim. Mas eu acho uma das fontes que eu tenho em mente foi colocada aqui no chat pela Milena, que é a Iorhun.
Johann Pottering, que é uma alemã. Sim, conheço. Porque eu creio que porque era um Estado com muito pouca capacidade de investimento, né? Então, ele cedia, Lise, o serviço à companhia, e a companhia, eu imagino, assim, pelo que eu já vi de outros casos, não desse, a companhia construía os canos e depois se pagava com o pagamento das casas, né, da água encanada. Mas essa é uma coisa a ser melhor investigada também, não sou especialista nisso. Agora, a minha outra pergunta é a seguinte, justamente você já mencionou, é a questão do esgoto, né, sanitário e daqueles escravos tigres, né, que jogavam os excrementos na praia, na beira do mar, escravizados que carregavam, né, Isso daria também um material fantástico, né, em termos de visualidade ou de georreferenciamento. Aí, a minha pergunta é se vocês começaram a ver essa parte do esgoto sanitário ou, por enquanto, só o abastecimento da água? Só abastecimento, mas nós temos o mapa Goto, está no Imagine Real, você pode consultar aí. É um mapa fantástico para os detalhes que tem da cidade. Então, só voltando, a Lise perguntou no chat, Álida, quantos anos você se dedicou a essa pesquisa? E aí, na sequência, a gente tem a pergunta do Wallace e do Pedro. Bom, minha pesquisa começou, eu acho que faz 8 anos. Eu vou muito devagar, muito devagar. Não parece. O Wallace? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, minha pergunta vai um pouco próximo do que o professor Pádua tinha falado, e a professora Álida também tinha falado, né, sobre as desigualdades de distribuição de água, e o início das petições ali mais em 1840. E queria saber como que ficou a situação de Santa Rita, porque até então não chegava água em Santa Rita, né? A gente tinha os carregadores e, enfim, o método não tradicional. E como que isso aconteceu? Se diminuiu a quantidade de pessoas que trabalhavam ali fornecendo essa água? Se teve alguma petição para Santa Rita para que fosse disponibilizada água para essa freguesia ou não? Bom, a Santa Rita recebeu um chafariz. O chafariz de Santa Rita tem o mesmo nome. E foi abastecido. Bom, eu tenho 2 informações. Um diz que é da Carioca, outra do Maracanã, mas eu acho que as águas vinham do aqueduto do Maracanã. E o chafariz de Santa Rita foi um dos chafarizes mais movimentadas. Temos muitas vistas, bom, não muitas, mas temos algumas vistas desse chafariz em frente da igreja. Então, gradualmente, né, as águas foram distribuídas para as cidades, mas foi um processo um pouco lento. Entendi, muito obrigado. De nada. Pedro? Vamos lá, só um minutinho. Beleza. Professora Álida, enquanto a senhora estava falando, seguindo um pouco o que o professor Pádua falou, eu li um livro há muito tempo atrás, é bem clássico esse livro do Nereu Cavalcante, chama Rio Setecentista. Uhum. E aí ele trabalha sobre várias coisas do Rio, né, assim, no século XVIII. E aí, além de falar sobre a construção de um possível muro que não foi para frente, assim, ele fala que na gestão do Luiz Vaía Monteiro, se eu não me engano, né, que era o governador da província do Rio naquela época, de uma ideia portuguesa de elaborar uma via de transporte fluvial na cidade,
sabe? E assim, e aí o Nideu Cavalcante cita algumas coisas assim, pelo que me lembro, é assim, o mangue de São Diogo ainda era algo que tinha muita água naquela região, e aí o Luiz Bahia estava propondo que se fizesse assim um processo, construção de barcos que navegassem por essa região. E aí, quando a senhora colocou o mapa do Aqueduto Maracanã, ele passa muito próximo, né, ao que era o Mangue de São Diogo. E aí eu queria perguntar se a senhora já encontrou alguns dados sobre esse possível transporte fluvial, sabe, no século XVIII, se isso de alguma forma também está ligado ao abastecimento ou à disposição de água potável na cidade. Enfim, essa é a minha dúvida. Bom, talvez a Lizzie pode contestar melhor, mas eu acho que houve transporte, não tenho achado nenhum dado sobre isso, mas eu acho que houve transporte de água pela Bahia, mas não pelos rios, porque os rios não eram grandes rios, eram rios que desciam rapidamente, com muita água, mas eu acho que não era como o rio Paraíba mais ao norte. Maracanã era um rio muito menor. Então, eu acho que fluvial não, mas eu acho que você tem razão que podia ter sido transporte pela Bahia, por exemplo, da Praia do Flamengo, do Bico dos Marinheiros, até outros lugares na cidade. Mas eu não encontrei nada sobre isso ainda. Eu sei que os navios foram para ancoradouros perto do Bica de Marinheiros, e aí eles conseguiram encher seus baris de água também na embocadura do Rio Carioca, mas eu acho que os rios eram demasiado pequenos não, mas são rios que descem rapidamente e levam bastante água, mas que seria mais difícil para uma transferência de água assim em bares mais grandes, mas não sei. Eu não sei dizer exatamente, eu estava procurando aqui agora. Há alguns comentários, sim, sobre águas, transporte tem navios aguadeiros, tá? Que a gente fala, mas eu acho que eles são usados, eu sempre achei, Alida, que eles eram usados, os navios aguadeiros, no século XIX, mais para navios que estavam fundeados na Bahia, mas não podiam chegar muito perto da Praça 15, e eram pequenos navios que carregavam água do chafariz ali da Praça 15, até os navios, que abasteciam os navios. Então, você tem esses pequenos navios aguadeiros que vão servindo os navios maiores que não podem chegar perto do porto, porque a profundidade não permitia. Eu imagino também que esse abastecimento que você tivesse um abastecimento quase por cabotagem interna das áreas com águas, como você disse, do Flamengo, que vem do Carioca, e para outras áreas em que a água... Porque você tem algumas queixas que águas do rio são salobras. Então, embora você tenha um rio, você não tenha água potável. Então, você está levando água potável de um lado para outro. Mas eu não tenho dados, não esbarrei com nenhum dado específico sobre esse transporte de água mais sistematicamente. Vamos lá? Maravilha. Então, Álida, acho que... Bom, peraí. Acho que eu vou fazer os dois
últimas sessões juntos para conservar mais tempo para a discussão. Eu queria somente aqui falar um pouco sobre a busca de mais água, porque a cidade do Rio houve esse problema de, apesar das águas serem boas, não eram suficientes, né? E também tinha esse problema de seca e de muita chuva, né? Que também fazia problema no abastecimento de água. Então, houve um período de construção de reservatórios que começou na segunda metade do século XIX e, como vocês todos sabem, o reflorestamento da floresta da Tijuca e a busca de novas mananciais de água. Bom, aqui é uma planta que está no Arquivo Nacional sobre os terrenos particulares que eram bem no início do aqueduto da Carioca e houve um processo de não sei a palavra em português, mas expropriation de terras de particulares para proteger as águas da Carioca. E essas construções de reservatórios e caixas de águas por todas as partes das cidades para manter melhor acesso às águas. Aqui tem o reservatório de Santa Teresa e esse mapa que eu fiz mostra que esses retângulos aqui são os reservatórios, que mostra como as águas estão sendo conservadas para tentar dar mais acesso às águas nas diferentes áreas da cidade. E aqui também eu coloquei a população da cidade em bruto, mas também eu tenho a população por freguesia. Então, você pode ver que Santa Ana, que sempre, e Santa Rita tinham populações mais extensas, houve mais gente morando nessas freguesias, onde sempre houve esse problema de falta de água. Bom, agora quero falar rapidamente sobre as novas nascentes, que eram bem mais longe da cidade e precisavam a construção de um trem para desenvolver as novas adutoras de água na Serra de Tinguá. Aqui temos o trem do Rio de Ouro, que hoje, em parte, é parte do sistema do metrô do Rio, mas que ia para o interior, onde eles construíram novos reservatórios de água que podia descer para a cidade. Aqui temos uma foto de Marco Ferrez, na década de 1880. Esse aqui é o reservatório do Rio de Ouro, e eu tive a chance de visitar esse reservatório em 2017. Esse é exatamente o que eles estavam posando, né, para a fotografia. E esse ainda funciona e traz água que desce para a Baixada Fluminense. E essas águas são a mesma ideia do século XIX, de coletar as águas e construir adutoras que levavam as águas para a cidade. Aqui temos um mapa que eu fiz mostrando as novas adutoras, que vem do Rio de Ouro, onde eu visitei aqui esse reservatório, e trazia água para a cidade, para o reservatório grande de Pedregulho, que ficava no centro do Rio, e outras adutoras também que trazeram água para a cidade. Então, essa era basicamente a mesma ideia de buscar água na floresta e trazer água das florestas para o centro, mas utilizando esses reservatórios para conservar água
e controlar melhor como as águas seriam distribuídas na cidade. Bom, I'm going to skip this, porque não tem tempo. Ok. Agora quero passar para a última parte da minha apresentação, que é o mapeamento da Baía de Guanabara, que eu comecei durante essas horas de Covid, onde eu ficava parada em casa, sem nada, sem ninguém, só eu e meu marido, e eu comecei a escrever o meu livro, e eu queria começar no início, e eu descobri um problema muito sério no Imagine Rio. No meu capítulo primeiro do meu livro, eu queria falar sobre as águas pré-coloniais e como as águas eram antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro, como é que as populações indígenas na Baía de Guanabara trabalharam com água, utilizavam água e tudo isso. E eu encontrei que tinha informações nas crônicas do século XVI de pessoas como Jean de Lery, ou Hans Staden, ou André Tevet, mas que eu não podia mapear como as águas estavam na Baía da Guanabara. Então, eu tentei de começar esse projeto de mapeamento. Bom, aqui eu aprendi da Lizzie, a tese da Lizzie eu li várias vezes e tenho notas enormes derivado da tese. Deve ter sido a única pessoa além da minha mãe, Malida. Não, eu li tudo, eu tenho notas enormes. Mas eu também entendi essa diferença muito grande entre a Baía e a bacia. E eu entendi de uma forma profunda que, para entender o sistema de água na cidade do Rio, tem que entender a Baía e a bacia da Guanabara. É muito importante ter essa perspectiva ambiental. E por isso que eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, porque eu acho que essa perspectiva ambiental é fundamental. Então, eu comecei a entrar nessa nova perspectiva de realmente tentar de entender como a cidade do Rio está situada no meio ambiente. Bom, eu aprendi rapidamente que é preciso saber onde estavam os rios. Eu gostei muito o lançamento do livro Rios do Rio, e eu assisti um pouco no YouTube o lançamento, e eu quero comprar esse livro. Eu acho fundamental que vamos fazer as histórias dos rios do Rio, vamos mapear os rios, os manguezais, as lagoas, as ilhas, e entender como eles se transformaram através do tempo. Bom, como vocês podem ver aqui, Imagine Rio tem informações somente sobre a municipalidade do Rio de Janeiro. Então, nessa mapa aqui, nós temos os rios, mas não temos nada para a bacia da Guanabara. Então, durante minhas horas de Covid, parada em casa, eu comecei a tentar mapear historicamente esse meio ambiente da bacia da Guanabara. Bom, aqui estamos atrás de Imagine Rio, no próprio GIS. E aqui no GIS, você tem as camadas que vão aparecer no mapa se você coloca que eles vão ser visíveis ou não. E aqui são os rios que nós temos para Imagine Rio. Provavelmente, esses rios vinham de uma camada que alguém nos ofereceu, e são os rios modernos, e eu queria ver os rios no passado. Então, muitas vezes no Imagine Rio,
a gente começa com a geografia moderna e depois nós vamos passando para o passado. Então, eu resolvi tentar de fazer isso no mapeamento no próprio GIS. E encontrei mapas do Serviço Geográfico Militar. Eu encontrei esses mapas por acaso. E eu sei que o Serviço Geográfico Militar foi mapeando a bacia da Guanabara, porque cada uma dessas folhas vem de uma série de folhas que eles fizeram. Eu só tenho encontrado essas folhas, e nem todos são da mesma data. Mas esses mapas são fantásticos porque mostram com detalhes muito importantes como era o meio ambiente na década de 1920 e 1930. E eu sei que muito tem mudado na cidade do Rio, mas nos outros lugares da Bahia, e também tem mudado muito em Niterói, mas aqui não tem mudado tanto. Então, temos dados de 1920, é muito interessante para pensar na história dos rios. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é uma folha de São Gonçalo, e tem folhas em cima, que não sei onde estão. Tem folhas ao lado, também não sei onde estão. Mas olha os detalhes que tem. Você tem os rios, né? E você tem essas indicações de diferentes tipos de terra, e esse aqui, o M é mata marítimo, que eu acho que que são os manguezais, né? Então, utilizando esse tipo de mapa, você tem uma ideia das áreas que eram manguezais e as áreas que eram que tinham que sempre tinham inundações, como aqui, né? Então, esse aqui você pode começar a mapear utilizando GIS. Aqui é outra folha, também Caxias. Não tenho a folha em cima, mas tenho essa folha ao lado. E, apesar de ser de diferentes datas, dá para ver como essas folhas eram feitas para mapear o uso de terra e o meio ambiente, né, da bacia da Guanabara. E, inclusive, eu visitei o museu com Bruno Bucalon, em cima do Morro da Conceição. Tem um museu que mostra esse serviço de mapeamento que foi feito durante a década de 20 e 30. E o desafio agora é de encontrar onde estão esses mapas, porque eu acho que com esses mapas podemos fazer um trabalho muito importante em começar a mapear o meio ambiente da bacia da Guanabara. Então, eu comecei a desenhar os rios e desenhar os lugares que eu achava que eram manguezais. Eu comecei a adicionar essas informações no meu banco de dados de GIS. Então, você pode ver como eu fiz uma traçada dessa linha, né? Esse mapa já é referenciada. E agora eu tenho essa linha que pode aparecer no meu mapa. E aqui são as legendas que eu encontrei em alguns dos mapas. Então, dá para ver o que os cartógrafos estavam mapeando. Então, aqui temos essa mata marítima, que eu acho que eram os manguezais. A mata rala, a mata densa, mata mesclada. Também tem outras legendas para água aqui, brejo, vegetação de brejo. Então, eu acho que essa é uma fonte
super importante que pode ser muito útil para mapear a bacia da Guanabara. Então, esse aqui é o mapa que eu fiz, utilizando o mapeamento que eu fiz durante o tempo de Covid. Eu não quero dizer que é exata, porque esses são dados que eu tirei da década de 1920 e 30, mas eu acho que dá uma ideia melhor de como era a Bahia no século XVI, antes de que os rios eram todos canalizados, como eles são hoje. Então, isso eu acho que é uma maneira, talvez, que podemos trabalhar historicamente, né, tentando de recuperar uma história ambiental da bacia da Guanabara. Bom, eu vou parar aqui para que temos mais tempo para discussão e conversa. Obrigada. Obrigado, Álida. Muito legal. Palminhas aqui. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta. Álida, eu não vou fazer pergunta para ti agora, não. A gente vai sentar e vai conversar, porque isso aí é um projeto nosso junto. Não vem que não tem. Eu sou super contente que você está aqui. Gente do céu, que trabalho! Eu tenho alguma literatura que pode servir para isso, coisa do Elmo Amador, tem alguns mapas, o Bruno Capilé também teria alguns mapas, especialmente da área de Guapimirim, que pode servir para isso, né? Na época da organização do APA. Mas agora que eu sei que você está fazendo esse trabalho, eu consigo pensar de uma forma diferente. Vamos deixar passar um tempinho, ver como é que sai as narrativas, e depois a gente vai conversar sobre esse negócio. Eu acho que o essencial é de achar os mapas, porque mapas têm essa tendência de desaparecer, porque o mapa sempre está sendo refeita. Então, o mapa antigo é descartável. Então, o problema é de achar os mapas históricos e digitalizar-os em alta resolução. Uma vez que nós temos isso em alta resolução, podemos mapear. Só para dar umas ideias dos problemas de fontes. Uma boa parte desses mapas era do Sindicato de Pesca do Rio de Janeiro, que sofreu um grande incêndio nos anos 60, era ali do lado do espaço geográfico da Marinha. Um incêndio nunca muito bem explicado, ele era um sindicato bem combativo. A Marinha, no sistema de hidrografia, na área de hidrografia e navegação, tem mapas, porque eles têm que saber especificamente quais rios são navegáveis. E o Departamento de Obras e Rodagem, assim como o sistema de saneamento da Baixada, eles têm que fazer um trabalho de canalização e dragagem dos rios, final do século XIX, início do século XX, eles têm que ter tido mapas. Agora, se esses mapas desapareceram ou não, é uma questão de descobrir. Eu conto uma história que, quando eu estava escrevendo a tese de doutorado, a Milena sabe essa história, eu peguei o ônibus, eu fui para todos os municípios servidos pela Bahia. Eu tinha 30 e poucos anos, quase menos de 40 anos. E normalmente você chegava lá, você não sabia se estava aberto ou não, se eles iam receber, se não tinha celular, você lembra como é fazer pesquisa nos anos 80? Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei na prefeitura de Macaé e eles tinham um arquivo, o arquivo estava totalmente fechado, tinha um guarda. Esse guarda, assim, não posso abrir. E aí eu fiz aquela cara de gringa pidona, eu estava estudando em Stanford, diz assim, poxa, minha universidade, eu tenho que voltar para... Todo mundo já fez isso também.
Eu não cheguei ao ponto de desabotoar um botão da blusa, mas foi quase, tá? Vamos dizer que não... Aí ele me levou, olha que louca, ele me levou para casa, ele disse que tinha o arquivo, e ali no subsolo, mas só quem tinha a chave era uma funcionária aposentada. Isso era em Macaé. Essa funcionária morava do lado, ele a chamou, eu fui com ele até a casa dela, ela veio, teve pena de mim, porque é pena mesmo, a gente está falando de criar empatia pelos guardiões da memória, os guardiões de documentos. Eles abriram, Alita, o tal do subsolo tinha 1 metro d'água, estava alagado com 1 metro d'água. Eu queria chorar, porque os mapas estavam lá e estavam aguados. Aí ela disse para mim, para me consolar, não te preocupa não, porque os ratos já tinham acabado com isso mesmo. Aí eu não sabia se eu chorava pelos ratos ou pela água. Mas muitos desses mapas ficaram em pequenos arquivos localizados. Eles desapareceram do Arquivo Nacional, mas muitos deles podem estar em arquivos locais. Aquele de Macaé não tem jeito. Então, se fosse para fazer um trabalho de novo hoje, uma coisa que eu faria era mapear os arquivos locais. Era aí que eu ia buscar. Agora, a possibilidade que tem é que seja essa, que os mapas existam, mas estejam em péssimo estado de conservação. E eu vou parar por aqui para contar a história de como eu cacei a fonte. Meus alunos nunca mais me olham na cara. Flávio, você tinha levantado a mão? Mas um dos lugares que eu ia justamente perguntar à professora a Elise já falou, porque no trabalho que a gente fez, que a gente juntou foto que as pessoas tiraram de hoje, né? De hoje, mais agora para trás, né? Foi em 2010 o concurso de fotografia no Rio, e 2010 e 2011. E depois o lançamento do livro que a gente fez em 2012, que eu acho que a Lise tem um, que eu dei para ela, mostra muita informação do pessoal da Marinha, justamente dessa parte do Rio. Eles tinham bastante informações. Então, era isso, era uma dica de ponto de coleta de informação. A divisão de hidrografia da Marinha é muito... A parte ali no centro da cidade, o Museu Histórico da Marinha, tem muita coisa interessante ali. Seria bom vamos fazer uns levantamentos, né, de onde poderiam estar esses mapas. Mas eu comecei buscando mapas da Bahia, e eu encontrei muitos mapas da Bahia, porque existia na tradição de cartografia marítima, né? Então, você tem mapas da Bahia, primeiro no século XVI, mas para mapear a bacia, temos que ter mapas do território, né, dos municípios, né, de como foi utilizado as terras, e etc. E eu sei que esses mapas estão lá, mas temos que tentar de fazer um processo de localizá-los. Talvez também em bibliotecas fora do Brasil, pode ser que ainda existem algumas folhas dessas mapas, mas eu acho que o primeiro passo é de localizar os mapas, e depois um trabalho até gostoso, né, de trabalhar no mapa, desenhando e pesquisando onde estavam os rios e os manguezais. E eu acho que uma vez que podemos visualizar essa história,
daí é mais fácil de convencer as pessoas da necessidade de preservar, porque rios podem ser limpados, né? Florestas podem ser protegidos. Então, mas temos que ter os dados porque hoje em dia todo mundo acha que é impossível, que os problemas são tão enormes que não tem nem como começar. Mas se podemos mostrar como era a bacia em seu estado mais natural, daria umas ideias para pequenos projetos, para reclamar um pequeno pedaço aqui e ali. Eu acho que daria um pouco de esperança, né? Que podemos tentar de modificar o processo em que estamos, mas temos que ficar primeiramente consciente de como era a bacia no passado. Tem uma pergunta sobre quando você mostrou esse mapa da década de 20, 30 do Exército, que tinha nuance do rio, né? Ele se mexendo. Eu lembrei desse mapa super elaborado do Mississippi, que é um desenho muito bonito. Eu vou mostrar aqui. Que é como se fosse uma representação de todas as posições que o rio poderia ter tomado dependendo de onde estava, né? E eu fiquei com essa dúvida de como representar essa mudança ecológica no tempo, né? Que esses mapas servem de referência para a gente fazer um ponto no espaço e no tempo, mas tem uma transformação ali das dinâmicas que a gente poderia achar um jeito de representar, né? Não sei de que maneira isso apontaria para outras fontes e outras maneiras de mapear e pensar isso também para tudo que seja pré-colonial, como que a gente poderia representar esses sistemas sem ter um documento, né, que sirva de referência. Sim, mapeamento de rios é muito difícil, porque o rio sempre vai mudando, né? Não é fixo. E nós temos esse problema em Imagine Rio. Você pode desenhar um rio através de um mapa e depois você pega outro mapa e o curso é diferente. E então, por isso que no início de Imagine Rio, nós tivemos esse problema com não sei como vocês dizem em português, mas o shoreline. Como seria, Bruno? As margens. A margem. A gente tinha uma margem impossível, porque cada mapa desenhava de um modo diferente. E finalmente a gente resolveu de construir a linha através do satélite, através das imagens, né, do satélite, porque o mapa é uma representação, não é a realidade, mas a gente sempre pensa que mostra o que está lá, mas não, o cartógrafo está mexendo com nós e está fazendo uma imagem. Então, por isso que temos que tomar um pouco de cuidado dos dados que estão no mapa, mas eu acho que o mapa é uma fonte super importante para pesquisa, e como qualquer outra fonte, o pesquisador tem que entender quais são os limites, né, da fonte, e quais são os problemas, né, da fonte, quais são as mentiras, quais são as coisas mais realísticas, mas eu
para o meio ambiente, eu acho que é uma fonte super importante. Também temos essas descrições de pessoas que passaram pelos rios, né? Mas de poder mostrar também e visualizar, eu acho super importante também. Zé, essa questão dos rios que vão se transformando, essa imagem do rio Mississippi que você mostrou, Bruno, Sim, me lembra muito a vou discussão compartilhar. dos rios do Acre, lembra? Que todo ano, dependendo da enchente, dependendo do período de período seco, período de chuvas, eles modificam o traçado. E como muitas das áreas de demarcação de propriedade elas são marcadas pelos limites dos rios, dá uma briga desgraçada, porque esse ano você tem um cara que tem 2 metros a mais, mas no sul também é assim, os rios, o Itajaí-Açu, onde meus avós tinham um sítio, que eles viviam do sítio, também era assim, meu avô sempre dizia que ele estava sempre ganhando terra e o vizinho estava sempre perdendo, mas que ele não fazia nada, né? E isso vai, mas depende muito mas isso varia, obviamente, e aí é importante da história ambiental, não há um gradiente ou uma conta perfeita. Cada rio vai variar o seu traçado de acordo com a localização, de acordo com o relevo, de acordo com o volume das águas, de acordo com o clima. Então, um período de mais... Não é só onde é que o rio andava naquele período. Se tem um período de mais seca, o traçado do rio vai mudar. Se tem um período de mais chuvas, ele vai mudar de outro jeito, né? Para mim, essa é uma das... os rios são extremamente sensíveis a essas várias alterações, inclusive alterações biológicas. O Bruno estava fazendo esse trabalho sobre como algumas áreas são vizinhas das margens do rio, perto do Rio de Janeiro, elas são aterradas. Tem na tese dele, você deveria dar uma lida na tese do Bruno de doutorado, Os Rios do Rio, em que para você criar a alimentação de mulas e de cavalos, você planta muito tipo de pasto nas margens dos rios urbanos. Isso altera o próprio rio, porque quando você está plantando isso, você está mudando os sistemas de erosão e os sistemas de alagamento dos rios. Então, a dinâmica animal da cidade, a necessidade da cidade de cavalos e mulas, altera a dinâmica da hidrosfera. É essa conexão que eu acho o máximo quando a gente estuda a história do rio. Desculpa, eu estou começando a falar demais. Uma observação bem pontual desse mapa extraordinário aí, que todos nós estamos querendo ver ele pronto, né? É que você tinha lá os rios do município, depois você foi colocando outros, né, do fundo da Bahia, e você começou a colorir com matas, manguezais, né? Mas isso tem que ser feito também aqui no outro lado, né? Na parte que tem os mapas no Rio, os rios no Rio, colorir com as florestas. Aquilo vai dar uma perspectiva fantástica, né? De onde estavam as florestas e os manguezais interagindo com os rios. Pode dar um mapa muito bonito mesmo. Porque Imagine Rio, como eu disse no início, era projeto de história e arquitetura e desenvolvimento urbano. Não tinha essa perspectiva ambiental. Claro que entrava, né? Porque a história do Rio sempre tem que ver com as mudanças no meio ambiente. Mas uma coisa que eu acho super interessante é que na nova versão de Imagine Rio, que vai aparecer no mês que vem,
vão aparecer 4.000 fotografias do Instituto Moreira Salles. E muitas dessas fotografias mostram como eram o landscape, né, da época. E é muito interessante, porque também daria para fazer uma pesquisa do meio ambiente muito importante. E nós temos, na nova versão de Imagine Rio, um aplicativo que deixa você ver a fotografia em cima do modelo 3D. Então, realmente dá para visualizar as mudanças nas florestas, nos morros, nas colinas, onde temos, na Bahia própria, onde temos fotografias. Então, eu acho que para quem está interessado no meio ambiente, essas fotografias já geolocalizados e alguns já projetados no modelo 3D, realmente daria uma visão extraordinária do terreno, né, do landscape, né, da cidade. Então, para os alunos, vocês podem fazer umas pesquisas fantásticas, eu acho. Talvez Bruno até pode mostrar. Não sei se você tem... Vou tentar achar aqui uma... rapidamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, aqui eu já selecionei uma imagem, deixa eu voltar. Essa daqui é a versão nova, né? Que a Alida comentou que vai entrar no ar em breve. O endereço é esse. Eu vou colocar no chat para depois vocês entrarem. Mas a ideia é que a gente tenha tanto um jeito de ver o mapa, as informações cartográficas históricas que a gente tem no banco de dados, como as informações iconográficas à esquerda, e você poder escolher, deixa eu atualizar aqui, qual é a prioridade que você quer dar quando você está buscando as suas informações. Então, você pode mudar o ano nessa linha do tempo aqui em cima, e o mapa é atualizado. Vocês podem ver a mancha urbana crescendo aqui conforme a gente tem informações. E também definir um intervalo de qual é o período que você está interessado em buscar a iconografia. E aí você define, estou interessado nesse período de tempo entre 1900 e 1950, e ele te dá o que tem de imagens desse período, né? E aí quando você clica em alguma, por exemplo, essa é uma fotografia, você consegue ver onde a imagem foi tirada e o que ela está olhando. E para algumas imagens, isso que eu estava vendo aqui destacado, a gente consegue ter um globo 3D. Não sei se eu vou conseguir achar uma que tem. Vamos ver se essa daqui tem. Que a imagem aparece aqui em cima para você poder dar zoom, né? As informações e metadados aparecem aqui embaixo. Não tem informação 3D aqui, mas a gente tem um globo 3D. Vou carregar aqui, que é com esse projeto que chama Snapshot, que você pode ajudar a geolocalizar imagens. E aqui tem várias fotografias que são tanto do acervo DMS quanto de imagens que a gente já tinha identificado. E se eu voltar aqui para Discovery, tem algumas imagens aqui.
Então, o que a gente está fazendo aqui é carregar informação de terreno e a fotografia aparece em cima do terreno 3D. E o mapa que aparece é o mapa do ImageReal aplicado sobre esse terreno. Então, demora um pouco para carregar, que a minha internet é meio ruim. Mas uma vez que você esteja com a foto carregada aqui, você consegue tanto mudar a transparência e ver ela em relação ao terreno, né? Que é muito legal. Quanto mudar o fator de profundidade aqui, ver ela inserida no terreno. Então, se você está avaliando alguma informação que depende das montanhas, enfim, das áreas que você está analisando, isso ajuda bastante. E para situações em que a gente tenha, por exemplo, fotografias do Morro do Castelo, em que o terreno vai mudando, você pode alterar aqui qual é o ano que você quer olhar o modelo de terreno, e essa é a nossa melhor estimativa para o que era o terreno da cidade naquele momento. Então, isso funciona bem para o caso do Morro do Castelo. E o que a gente tiver mais de informação sobre essas transformações territoriais extensas que acontecem no Rio. Mas isso é uma das coisas que vai estar disponível para algumas imagens nessa parte de baixo aqui. Muito, muito interessante. Obrigada. E o Imagine Rio é um presente para nós, até não só pesquisadores, mas para os cidadãos, né? Para a cidade. É uma coisa extraordinária. Obrigado por fazer uma coisa assim para a nossa cidade, né? Maravilhoso mesmo. Foi um prazer. Fantástico. Obrigada pelo convite. Foi super interessante de ter pessoas interessados nas minhas pesquisas.